Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos abordar um tema que é relativamente comum no mundo dos BMWs com os motores M52, M52TU e M54 e também já me falaram nos M56, que é quando o motor aquece, sofre um sobreaquecimento, que depois na reparação, quando se coloca a junta e a cabeça, no aperto, arranca as roscas do bloco. Ora, o motor 28i que eu fiz ainda há pouco, que eu fiz lá a reparação da junta da cabeça, ele tinha aquecido, não tinha chegado supostamente ao vermelho e os apertos correu tudo bem. Mas existe agora aqui um pormenor que é, eu achei, e muita gente acha, que o torque de fábrica é um bocado elevado. Aquilo, normalmente, o torque dá-se os 35 newtons iniciais, depois dá-se 90 graus e depois voltamos a dar mais 90 graus. Logo os primeiros 90 graus aquilo é uma força brutal. Os outros 90 graus é sempre um stress porque a gente não sabe se realmente aquilo vai dar problemas ou não. E agora a minha questão é, estes parafusos, eu tenho aqui um, ele na cabeça, este parafuso vinha no 23i, o motor que eu vou fazer o stroker, e diz 12.9. E todos estes parafusos da cabeça que eu já vi, todos eles me parecem ser 12.9 de resistência. 12.9 é a resistência deles. Depois existe uma tabela e dá para ver qual é que é o torque ideal de aperto para esses parafusos. O que eu estive a ver para parafusos M10, o torque ideal são 85 newtons. Portanto, 85 newtons eu acho que o torque que damos de fábrica, nestes motores e nestas cabeças, é um bocado elevado, é um bocado superior ao que recomenda para parafusos 10.9 em M10. Portanto, os testes que a gente vai fazer hoje é verificar, dando o torque dos 85 newtons recomendados para estes parafusos, quanto ângulo é que se dá com esse aperto. Então vamos fazer essas verificações e vamos ver se o torque recomendado é ou não parecido com o torque de fábrica, porque o que me dá a entender é que o fabricante manda dar aqueles 90 graus a mais para garantir que o parafuso estique, porque estes parafusos supostamente é só de uma utilização, que eles estiquem, provoca deformação plástica. Como vocês sabem, quando é excedido o limite de elasticidade de um parafuso ou de outra peça qualquer, ela deforma, ou seja, já não fica com a deformação elástica e depois volta à posição inicial, não. Ele deforma e já fica com alguma deformação e fica naquela posição. Neste caso aqui eu acho que o fabricante recomenda isso, esticá-lo mais, para garantir que depois, com o funcionamento da cabeça e tudo mais, mantém sempre aquela pressão. Mas o que me dá a entender é que depois existe pouca tolerância quanto a sobreaquecimentos. Ou seja, quando existe um sobreaquecimento, como a cabeça e o bloco são de alumínio, vão expandir muito mais do que já expande normalmente no funcionamento do motor, que já vai estar a criar algum stress no parafuso que já foi apertado, provavelmente com torque a mais, e quando existe o sobreaquecimento, a cabeça e o bloco expandem ainda mais, vai criar mais pressão no parafuso. E qual é que é o elo mais fraco nisto tudo? O parafuso normalmente, quando é sujeito a uma força superior ao recomendado, ele quando estica, normalmente até ganha alguma resistência, ou seja, depois é mais difícil, ou seja, tem de aumentar a força para ele deformar ainda mais e até partir. Há montes de vídeos na net, se vocês, eu se calhar vou tentar colocar aí algum link ou algumas imagens para vocês perceberem o que é, mas antes do ponto de ruptura, as peças, que eles fazem com corpos de prova, que é varões que têm a rosca de um lado e do outro e é preso numa máquina e aquilo depois estica e depois vai-se vendo, aquilo começa a afunilar, começa a ficar mais fino, parece quase parafusos, começa a ficar mais fino, mas a força começa a aumentar e até que chega ao ponto ele parte. Mas antes dele partir, a força aumenta brutalmente. Portanto, neste caso aqui, o ponto mais fraco não há de ser o próprio corpo do parafuso, há de ser sim as roscas do parafuso ou do bloco. Neste caso, há de ser do bloco, porque o alumínio é muito mais mole do que o aço do parafuso. Pode acontecer também que a força seja tão brutal, durante o sobreaquecimento, que racha a cabeça ou o bloco, mas o bloco é menos provável. A cabeça é como tem aqui a cabeça do parafuso, está assente numas anilhas que estão na cabeça do motor, e essa zona, ou seja, isto faz como se fosse tipo quadrados, né? Os vários apertos, os vários parafusos, e rachar nas linhas entre parafusos. Pode acontecer isso também. Agora, aqui a minha questão é, será que é necessário esse torque todo? Vamos tentar comparar também com outros fabricantes de motores e de carros que usam o mesmo tipo de blocos de alumínio, com o mesmo tipo de parafuso. Eu já estive a comparar com os do Micra. Eles são ligeiramente maiores, os parafusos, mas esta parte mais fina aqui do parafuso é o mesmo diâmetro, esta parte mais grossa aqui do parafuso é o mesmo diâmetro, a rosca é igual, o diâmetro aqui na rosca é igual. Portanto, só muda mesmo ligeiramente o comprimento, mas isso também não vai alterar muito a resistência do próprio parafuso. E o torque nos micras é 35 newtons, depois 78 newtons e no final 60 graus. Vamos também tentar fazer esse torque nestes blocos, tentar perceber quanto ângulo é que faz, quantos newtons é que fazem o ângulo,
a gente vai tentar ver aí o que é que se passa com este tipo de situações. Isto é bastante interessante, porque eu estive a ler uns artigos sobre o pessoal que teve problemas com os motores de sobreaquecimento e tudo mais, e depois tentou fazer umas reparações diferentes. Houve pessoal que deu menos torque do que o indicado. Aliás, eles cagaram completamente no ângulo, nos tais 90 mais 90 graus. Eles fizeram tudo por torque. E o mínimo de torque que o pessoal conseguiu meter aquilo a funcionar sem fugas, porque se vocês não apertarem uma junta da cabeça com o torque necessário, faça a força necessária para a vedação, vocês vão ter fugas. Seja de água para a combustão para a água, para o óleo. Pronto, vocês vão ter ali alguma fuga se não tiverem a força necessária na junta. E o mínimo que eles conseguiram foi dar os 35 newtons iniciais e depois ir subindo até 70 newtons. Na minha opinião também é um pouco baixo esse valor. Mas pronto, isto tem junta metálica. Não sei se até ajuda, se prejudica. Eu acho que é uma junta metálica necessita de um pouco mais de força, de grampear todo o conjunto para ela vedar. Mas estas juntas, como vocês podem ver, isto deixa resíduos aqui, parece tipo plástico. Vou tentar tirar aqui um bocado para vocês verem. Pronto. Tem sempre um revestimento que ajuda na vedação. Portanto, nem sei se será bom, se será mau, dando menor torque, se a junta metálica que tem este revestimento ou uma junta de compósito normal se veda melhor ou não. Mas a questão é, só 70 newtons e eles conseguiram meter aquilo a funcionar. Eu seria adepto mais de algo como 80, 90 newtons, 100 no máximo. Só que a gente vai tentar fazer essa relação do ângulo com o torque e ver qual é que é a melhor relação que nós conseguimos arranjar que possivelmente ajude a vedar na mesma os cilindros. Porque nesse artigo que eu estava a ler, havia lá pessoal a dizer que depois só dava os 90 graus iniciais, não dava os outros 90 graus. Houve pessoal a reportar que deu os 90 graus, quando foi dar os segundos 90 graus, foi aí que as roscas rasgaram. Portanto, o que me dá a entender é esse segundo torque de 90 graus é para garantir o esticamento do parafuso, para depois garantir que a cabeça fica bem segura na junta e a junta no bloco. Não vai haver ali nenhuma fuga. Mas isso pode ser exagerado e a tolerância depois para o sobreaquecimento vai ser muito menor. Portanto, agora chega de paleio. Os parafusos que eu vou utilizar são estes. Já são usados, mas dizem 12.9. Como nós sabemos, parafusos 12.9 praticamente não estica. E vamos utilizar estes parafusos, apesar de usados. Mesmo que eles tenham esticado alguma coisa, o torque não deve alterar. Como eu disse, eles aumentam um pouco de resistência quando são esticados, quando deformam ligeiramente. Portanto, estes parafusos são os que nós vamos utilizar. Agora vamos passar o macho aqui nas roscas, para garantir que elas estão limpas para colocarmos os pernos. Vamos olear também os pernos e as roscas, para garantir que o torque não vai influenciar, começa a travar nas roscas e a gente não quer isso. E vamos também limpar a superfície aqui do bloco, da cabeça e também a junta velha deste motor. Eu já tinha mostrado, isto foi um motor 20i que eu desmanchei para tirar algumas peças e vamos utilizá-lo como cobaia para este teste. Ok, já temos aqui a junta no bloco, vamos agora colocar a cabeça por cima. Eu não vou estar a explicar como é que é este processo de montar o motor, porque isso eu já mostrei noutros vídeos e não é o importante neste vídeo. Vamos agora então colocar a cabeça, vamos colocar os parafusos e depois vamos começar a fazer o teste dos torques. Ok, já temos os parafusos colocados, já dei o primeiro torque de 35 newtons, agora já regulei aqui a chave para os 85 newtons, que é o recomendado para parafusos 12.9 em M10. Portanto, agora vamos começar a dar o torque de 85 e vamos ver que ângulo é que temos com esse torque. Temos um pouco mais de 90 graus. Vou ali buscar um transferidor para ver melhor. Pelo que eu estou aqui a ver, é cerca de 102 graus. Vamos agora experimentar os outros parafusos e vamos ver qual é que é a média no final. Já fodeu. Está aqui, já não vai. Bem pessoal, já temos aqui os resultados do aperto com 85 newtons. Então vamos começar do primeiro até ao último. Então os valores são 102, 100, 100, 100, 108, 105, 118, 118, estes são os que deram mais ângulo. Depois 90, este foi o que deu menos ângulo. Depois 110. O número 11 não consegui chegar aos 85 newtons. Eu acho que aquela rosca deve estar a ir à vida. Eu estava a apertar, a apertar, a apertar. Não chegava aos 85 newtons e já estava a ceder ou seja, a força era sempre a mesma, mas ele não estava a dar o aperto. E já tinha passado os 180 graus, portanto eu parei. Depois, continuando, 100, 103 e 98. Portanto, eu agora vou fazer a média destes todos, menos aquele que não estava a dar aperto.
E pronto, já tenho aqui a média, deu 104 graus para um aperto de 85 newtons. Vamos considerar 105 graus, é um valor mais redondo. Agora vamos desapertar todos os parafusos e depois vamos dar o torque de 35 newtons e apenas mais 90 graus. E vamos tentar perceber que torque é que isso equivale. Já desapertei os parafusos e voltei a apertar com 35 newtons. Agora na chave coloquei 80 newtons e vamos verificar se faz os 90 graus. Um pouco antes, mas quase. Vamos experimentar outro. Parece ligeiramente um pouco antes, mas vamos testando a ver. É um cagalhésimo antes. Vamos continuando já agora. Vou chegar isto para o lado. Assim. Vamos testando. Também não custa nada. Olha, este bateu certo com os 90 graus. Este também. Vamos ver este. Este foi um bocado mais cedo. Já nem sei em qual é que estou. Acho que este já estava. Tá. É este. Este também bateu certo. Este também. Um bocado mais cedo. Este bateu certo, 90 graus. Este daqui até tenho medo. Vou só fazer 90 graus para não danificar nada. Pois, este não lhe apetece. Este não lhe apetece mesmo. Este está... Acho que este também foi à vida, ok. Este também não quero. Este também não quero. Este bateu mais ou menos certo, talvez um pouco menos. Voltei a repetir este teste, mas a 82 newtons, e aí bate ainda mais certo com os 90 graus que a gente pretendia. Outro pormenor, há aqui outro parafuso que não está a dar o torque correto. Portanto, depois de a gente terminar estes testes todos, eu já não vou insistir com estes, vou só torquear 90 graus, só para ajudar a manter a cabeça bem apertada, mas eu já não vou fazer mais testes nesses parafusos. Vamos continuando nos outros. Eu não sei se a gente ao apertar e desapertar várias vezes os parafusos, vai enfraquecendo os parafusos e as roscas. Mas pronto, vamos agora continuar para outro teste. Como eu tinha dito, vou experimentar o tipo de aperto da cabeça dos micras. Os parafusos são praticamente iguais, têm a mesma rosca, os mesmos diâmetros e também é blocos de alumínio e cabeças de alumínio. Portanto, o aperto do micra é 39 newtons, o primeiro estágio de aperto, depois 78 newtons. Como podem ver, fica muito perto do torque que demos ainda agora para fazer os 90 graus, que é usado nos BMWs. E depois é tudo desapertado e voltado a dar os 35 newtons, igual ao que é os BMWs, mas depois é só dado 60 graus. Vamos então agora experimentar. Um pormenor, eu vou só dar agora os 35 newtons para depois dar os 60 graus, porque como esta junta é metálica e já é usada, não vai precisar de ser prensada, portanto não vale a pena estar a fazer a sequência dos 39 mais 78 para depois desapertar. Portanto vamos já direto aos 35 newtons, como é nos BMWs, e depois vamos ver que torque é que isso corresponde. Fiz aqui uma folha com duas linhas que estão separadas a 60 graus, só para me ajudar aqui a dar os 60 graus. Vamos colocar aqui, alinhar mais ou menos a folha. Eu regulei a chave para 64 newtons, eu acho que é o correto. Vamos ver. É, está mais ou menos. Então, mais coisa, menos coisa. Vamos experimentar os outros e já vemos se é preciso ajustar. Bate mais ou menos certo. É isso. É isso mesmo. Talvez só um pouquinho mais.
É um pouco mais. Vou só dar aqui mais 2 newtons para 66. É um pouco mais isto. Apesar de ainda parecer pouco. Mais coisa, menos coisa. Olha, este estava meio moído, afinal deu os 60, deu aqui os 60 graus e bateu certo com o aperto dos 66 newtons também. Portanto, provavelmente, para a gente evitar as roscas estragadas, se calhar até o torque ideal. É que bate mesmo certo. Vamos ver, este também está estragado. Vai ser giro agora, vai. Olha, até deu o torque mais cedo, portanto vamos dar os 60 mesmo. É capaz de ser isto. Yeah. 66. Bem pessoal, este último teste eu tinha começado com 64 newtons, depois passei para 66, entretanto voltei a fazer o teste todo, desapertei tudo e voltei a fazer a 68 newtons e tudo correu bem. Todos os parafusos, mesmo aqueles que pareciam estar a moer, deram aperto. Agora falta só o último teste, que é dar o aperto de origem da BMW. No bloco estou a ver aqui o local onde o parafuso partiu. Portanto, há 3 coisas que eu acho aqui muito importantes.